Olá meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Começa agora mais um comentário sobre um fato político relevante. E hoje eu quero falar sobre os gastos com o cartão corporativo do governo Bolsonaro. Esses gastos ultrapassaram nos primeiros meses de 2020 a média dos 5 últimos anos. Isso mesmo, né? O presidente Bolsonaro gastou mais com o cartão corporativo do que o Partido dos Trabalhadores, tido até então como o rei dos gastos públicos. E mais do que isso, além dos gastos terem extrapolado a média dos últimos 5 anos, o que inclui a média do primeiro mandato do próprio presidente Jair Bolsonaro, os gastos com a Agência Brasileira de Inteligência, que trabalha com a produção de relatórios de inteligência, ou seja, a produção de informações ao presidente da República, e com o Gabinete de Segurança Institucional, que é ligado diretamente à presidência, aumentou bastante. Então isso significa que a presidência da República ficou muito inchada, né? O que é que eu quero fazer nesse vídeo para vocês? Eu quero explicar a história do cartão corporativo, como é que ele surgiu, para que ele serve, e explicar um pouco da trajetória do presidente Jair Bolsonaro, quando ele ainda era um deputado, em relação ao seu posicionamento em relação ao cartão corporativo, ou seja, qual era seu posicionamento enquanto deputado, qual é a estrutura política que o elegeu à presidência, se ela valoriza ou não gastos públicos e gastos com cartão corporativo, e qual é a conduta que ele adotou e as justificativas que ele deu para essa elevação dos gastos com cartão corporativo. Então, se você se interessa por esse tema, sugiro que você fique aí para a gente debater. Você comenta sobre o que você acha aqui embaixo, esteja livre, eu não censuro ninguém. Bom, criação, né? O cartão corporativo, ele foi criado durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001. E ele deveria ser utilizado por pessoas que ocupam postos chaves na gestão pública do governo. Então, eu imagino que, além de ministros de estados, né, aqueles assessores que ocupam das 4, 5 e 6, ou seja, que é um funções de assessoramento do quadro superior da administração pública, mas basicamente o presidente da República, os familiares do presidente, os gastos em torno da presidência da República podem utilizar esse cartão corporativo. Então, o cartão corporativo serve para compra de materiais, prestação de serviços e até abastecimento dos veículos oficiais da Presidência da República. Eles financiam principalmente os gastos de segurança do presidente nas viagens internacionais, manutenção da residência oficial do presidente e dos eventos que lá ocorrem, que é o Palácio da Alvorada. E como é feito esse cálculo do cartão corporativo? O cálculo ele leva em consideração os pagamentos que são vinculados à Secretaria de Administração da Presidência da República. Além de eventuais despesas em favor do Bolsonaro, então a Secretaria é responsável por gastos dos familiares do presidente e das residências oficiais, no que atina ao deslocamento e no que atina à segurança do presidente da República. Responde ainda por gastos corriqueiros da Presidência da República, né? Tem uma decisão do STF que ordena, né, que muitos desses gastos que hoje são sigilosos sejam abertos ao público, sejam mais transparentes. O que acontece, né? O que é que ocorreu em relação a esse governo Bolsonaro. Além desses gastos terem aumentados tanto na presidência, quanto na ABIN, quanto no GSI, o grau de informações protegidas por sigilo também aumentou. Então os gastos aumentaram e o grau de informações em que a sociedade não pode ter acesso também aumentou, o que é bastante problemático e é contraditório com a base política que elegeu
o próprio presidente da República, na minha opinião. Coloquem aí nos comentários se vocês discordarem, né? Bom, como era a posição do presidente Bolsonaro quando ele ainda era deputado federal, né? Nesse contexto de deputado federal, ele era muito crítico dos cartões corporativos que, segundo ele, escondiam Caixa 2, escondia eventos de corrupção e também de um excesso de gastos públicos por parte do Partido dos Trabalhadores, né? Em 2008, por exemplo, Bolsonaro faz um discurso convocando o presidente Lula a abrir os gastos corporativos, ou seja, tornar essas despesas transparentes. Porque o que é que acontece desde aquela época e que ainda se mantém? As despesas em torno do cartão corporativo dessas autoridades, nós não sabemos de forma discriminada. O que é que ele gastou com gasolina de veículo oficial, com proteção do presidente, com proteção da família, com viagens internacionais, com seguranças particulares. A gente não sabe discriminadamente o que foi gasto. A gente sabe o todo, o orçamento bruto, né, que foi gasto, que é publicado no portal da transparência. É com esse orçamento que a imprensa percebeu que esse gasto foi exorbitante, né, foi um gasto muito superior aos últimos 5 anos. Então, o então deputado Jair Bolsonaro disse ao presidente Lula para abrir isso, porque isso era muito mais transparente, né? Antes de tomar posse, houve um debate no interior da presidência, isso chegou à opinião pública, à esfera pública, de que Bolsonaro estava querendo acabar com os cartões corporativos, porque ele tinha sido eleito a partir de uma demanda da população por transparência pública, somada à ideia de controle dos gastos públicos, responsabilidade fiscal, etc. Então, nessa toada da transparência pública, houve um debate em que o Bolsonaro estava querendo acabar com essa história dos cartões corporativos, mas não foi isso que aconteceu. Não sei se vocês se lembram também do episódio da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, eu acho que foi 24 de abril, o Bolsonaro, além de se defender das questões, das acusações do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro Sérgio Moro, ele disse que ele não tinha... ele era um dos presidentes que menos gastava com cartões corporativos, embora ele tivesse o direito de gastar e sem justificar ninguém. Ele fala que ele falou naquela ocasião que ele tinha 3 cartões corporativos e esse terceiro cartão, inclusive, ele podia gastar R$24 mil por mês sem dar justificativa a ninguém, e quanto ele tinha gastado 0 com isso. Até afirmou que ele mandava desligar a energia, né, o aquecimento da piscina presidencial, mesmo que esse aquecimento seja feito por energia solar. Enfim, naquele discurso ele mostrou que ele era um presidente bastante econômico, né? E vários setores da oposição ao presidente disseram que era o contrário, né? Que ele não era econômico, que ele era gastador e ainda queria esconder esses gastos da população com um discurso desse tipo. Eu não tinha essas informações, então eu jamais poderia fazer uma afirmação desse tipo. A verdade é que o cartão corporativo estourou e talvez esses veículos tenham um pouco de razão. O que é que o presidente afirma? O presidente afirma que ele gastou com o cartão corporativo o transporte dos brasileiros que estavam naquela província de Wuhan, na China, que foi o primeiro epicentro da epidemia mundial, para trazê-los para o Brasil. É uma operação que tinha muito gasto, é uma operação estimada em mais de 4 milhões, esse gasto, esse transporte da Força Aérea Brasileira, a FAB, trazendo esses brasileiros para aqui, e ele disse que ele gastou o cartão corporativo com isso. Veja, o objetivo do cartão corporativo é fazer despesas consigo próprio
e despesas relativas à segurança do presidente, à segurança de ministros, os gastos corriqueiros da presidência, inclusive manutenção da sua residência oficial. Uma operação dessa, que era uma operação que foi muito bem aceita pela opinião pública, pela sociedade civil, pelo Congresso brasileiro, que não era uma operação no que dizia respeito à segurança do presidente, era uma operação que dizia respeito a um viés, digamos assim, mais humanitário, né? De proteção daqueles brasileiros que estavam trabalhando em Wuhan. Não havia necessidade de gastar no cartão corporativo, sendo toda essa operação protegida por sigilo para trazer esse transporte. Do ponto de vista orçamentário, você poderia solicitar a abertura de um crédito extraordinário por medida provisória. Era muito mais transparente. Vocês sabem que o orçamento tem 3 tipos de créditos adicionais: os suplementares, os especiais e os extraordinários, né? Os suplementares é quando tem uma previsão, uma dotação orçamentária prevista no orçamento, mas foi insuficiente, então eu preciso de mais. Os especiais é quando não tem dotação orçamentária. Nesses dois eu preciso de autorização legislativa, de lei. E os extraordinários, pelo contrário, é quando tem uma despesa imprevista, que é o caso de uma pandemia mundial, e aí eu posso fazer por medida provisória. Então o mais adequado era o presidente abrir uma medida provisória para isso e não gastar de forma sigilosa. Não estou dizendo que o presidente está mentindo quando ele justifica esses gastos com essa operação de Wuhan, que foi mais de 4 milhões, até onde eu saiba. Mas estou dizendo que é muito improvável e existiam formas institucionais muito melhores de serem feitas do que com um cartão corporativo que é protegido pelo sigilo. Inclusive, essa operação foi uma operação muito aplaudida pela sociedade civil. Então fica aí o questionamento se o presidente teria feito essa operação com cartão corporativo ou não, né? A despesa sigilosa não dá para saber, mas se eu fosse assessor do presidente, uma questão que não diz respeito direto ao presidente, diz respeito a brasileiros que trabalhavam em Wuhan, deveria ser feito com a maior transparência possível, através de medida provisória, mediante abertura de crédito extraordinário e não com cartão corporativo. E por fim, a mensagem que fica é que uma das bases políticas que elegeu o presidente da República era uma base, sem sombra de dúvidas, liberal, que estava incomodada com o Estado grande que o PT estava formando, com a quantidade de gastos públicos e responsabilidade fiscal, etc, etc. E quando o presidente vem e ele executa o maior gasto público dos últimos 5 anos com uma despesa que é sigilosa, ou seja, ofende duas das grandes plataformas que o elegeu, né? A primeira é um Estado menor, com menos gastos e, por outro lado, mais transparência no que diz respeito ao combate à corrupção, etc, né? Então, o que o presidente fez foi o contrário, né? Fez mais gastos públicos e mais gastos que sejam protegidos por cláusulas de sigilo. Então, talvez, vamos ver como essa situação vai caminhar nos próximos dias, e aí qualquer coisa eu volto para fazer outro comentário. Até a próxima.